Boa tarde a todos, muita paz, muita alegria. Então vamos. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 2 pedacinhos pequenos, todos dois pelo Espírito de verdade. O segundo ele diz assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Nós já lemos algumas vezes essa mesma passagem. Ela é muito rica. E quando ele diz que ele vai falar do rico, mas a gente também se lembra do pobre, daquele que precisa fazer caridade, quer fazer caridade, mas não consegue. Então, naquele livro, um livro dos mais interessantes que a gente deveria ter em casa, inclusive para o Evangelho no Lar, que é o Jesus no Lar, né? Jesus no Lar, é a psicografia do Chico, mas ele é do Neio Lúcio. São historinhas, são apólogos, são contos. E tem um conto muito interessante. São sempre passagens de Jesus na casa de Pedro, ele está lá conversando, e alguém pergunta. Então, nessa noite, é o Pedro mesmo que pergunta, ele está em casa de alguém, está em algum lugar, e pergunta, como é que a gente pode fazer caridade se a gente não tem dinheiro? Seria coisa só para o rico. E aí Jesus conta a seguinte história. Eu não vou ler, só vou ler alguns pedaços, né? Então, ele vai dizer que o sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu, que naquela vida ele tinha que fazer a beneficência, o exercício da beneficência. Essa era a tarefa dele na vida. Só que ele vivia em extrema pobreza, e aí ele diz, ele sabe do seu compromisso, mas diz, eu não tenho nem para alimentar os meus filhos. A minha casa, a minha vida é muito pobre. Como que eu vou fazer? Se eu tivesse dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E aí ele disse, bom, eu vou me dedicar então eu posso guerrear contra o mal. E aí é um parágrafo longo, que eu vou ler em pedacinhos para a gente ver coisas que a gente pode fazer. Ele diz assim, assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Ontem o Hélio fez uma belíssima preleção falando sobre os nossos pensamentos, os pensamentos positivos. Então, combater pensamento inferior, né? Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retrair-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude daquela pessoa que estava sendo falada. Ou seja, não falar mal de ninguém. Mas se você está com alguém e aquela pessoa costuma falar mal dos outros, procura, na hora que você estiver ouvindo, lembrar de alguma coisa boa que aquela pessoa faz. Isso não custa nada. A gente pode se exercitar nisso, ao invés de jogar mais acha na fogueira, como a gente diz popularmente, né? Incentivar cada vez mais. A pessoa fala uma coisa, você aumenta. Mas
Então, ele não. Esse homem aqui que tinha que fazer beneficência, ele diminuía, não passava adiante, e se a pessoa insistisse, ele falava alguma coisa de boa, né? Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Então, quantas vezes a gente é vítima da cólera de alguém e a gente também quer jogar com a mesma intensidade a nossa cólera para cima do outro. Ele não, ele se recolhia e achava que aquela raiva toda é doença, porque ninguém sadio, ninguém de bem com a vida, vai ter tanta raiva, né? Insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual. Essa imagem, né, calhaus em barril de mel, é interessante. É pedaço de pau dentro de um barril de mel. Então, se a pessoa está insultando, para ele, aquele insulto, ele se via como se tivesse, né? Ó, isso tudo aí é pedaço de pau batendo no barril de mel, porque não vai fazer estrago. O mel vai amenizar e não vai deixar que o insulto, né, chegue. E aí ele não reagia. E prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Ou seja, ele não foi ofendido, aquilo não chegou até ele, deixa que o outro carregue lá a raiva dele, o insulto, a briga, e você fica na sua. É isso que ele está dizendo. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Alguém vem para fazer calúnia no ouvido da gente? Silencia. Nós estamos falando aqui de coisas que nós não fazemos, né? Estou contando aqui o que Jesus contou, a história que Jesus contou. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumisse feição tempestuosa. Então, alguém se percebe que vai acontecer dentro de casa uma determinada situação que pode gerar muita intranquilidade. Então, o que você pode fazer? É isso que ele está dizendo, que ele desfazia as nuvens da incompreensão. Alguém criando problema, com muita incompreensão, às vezes com você mesmo, afasta a nuvem, para poder afastar mesmo, né? E aí ele vai. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar pedra da rua para que, quando as pessoas passassem, não se machucassem. É o que aconteceu. O tempo passa, ele desencarna. E quando ele vai para o tribunal da consciência, né? Na verdade, aqui ele diz que ele vai o julgamento mesmo, né? Que ali, no caso, é um julgamento que seria de verdade, não é só na consciência, né? Não que a consciência não seja de verdade, mas seria feito um tribunal. Ele estava muito medroso, muito preocupado. Puxa, eu não pude fazer caridade, eu não pude, não tinha dinheiro. E aí vem com uma diadema de ouro, brilhante, de brilhante, e coloca na cabeça dele. E ele começa a chorar e pergunta, né? Mas por que eu estou recebendo isso? Você fez a verdadeira caridade, né? Você fez, você guerreou o tempo todo contra o mal. E Jesus termina dizendo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos dessa batalha constante da da caridade desconhecida. Então, com essa página que nos alenta a praticar a caridade, mesmo sem ter recursos amoedados, nós vamos, então, fazer a nossa prece e agradecer muito a Jesus, nosso Divino Mestre. Obrigada, Senhor, pela vida que temos, pelos conhecimentos que hoje temos, da sua doutrina, da doutrina espírita, do seu Evangelho.
Permita que nós sejamos como personagem da história, aqueles que socorrem. Ajuda-nos a ser bondosos, caridosos em todas as circunstâncias, independente da questão financeira, que tantos não têm. Obrigada, Senhor, pela saúde. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que já conseguimos superar em nós mesmos, com essas luzes do Evangelho. E dê-nos força, Senhor, para que tenhamos, com muita coragem, com muita determinação, força suficiente para mudarmos tudo aquilo que ainda existe em nós, que precisa ser mudado. E que suas bênçãos de luz sejam derramadas nessa hora, para todos os nossos companheiros aqui reunidos, abençoando seus lares, suas famílias, seus projetos, dando saúde, dando alegria, esperança de dias melhores. Mas abençoa também aqueles que se encontram do outro lado da vida, que eles possam, nessa hora, aqueles que estão, sobretudo, recolhidos na nossa casa, a casa de Batuíra, que possam receber do alto bênçãos de luz, recolhidas dos nossos corações, aquilo que nós podemos doar. Vamos nos imaginar oferecendo nossos fluidos, nossa energia boa, nosso bom pensamento, em prol de todos aqueles que sofrem. E assim, Senhor, com esse profundo sentimento de gratidão, pedimos ainda que se apiede de todos aqueles que se encontram no redor da nossa casa, todas aquelas famílias que sejam amparadas, que sejam socorridas. E que nós possamos, com as suas bênçãos, nos despedir nessa tarde. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.